Olá, mais um passo na nossa jornada filosófica e hoje nós vamos falar sobre sistemas integrativos e sistemas deformadores. No nosso último vídeo nós falamos sobre maiêutica, né? Falamos sobre o que seria o sistema investigativo do Sócrates. Hoje a gente achou por bem falar sobre esses dois tipos de sistema que resume bastante o que nós temos a dizer, né? A partir dos nossos estudos sobre o que Platão sistematizou, Platão, Aristóteles, os grandes filósofos da antiguidade, e o que estaria sendo feito a partir de uma certa época, certo? Exatamente, porque se você quiser entender Platão pela ótica de hoje, com os códigos, digamos assim, com as simbologias que nós trabalhamos no nosso dia a dia, no universo acadêmico atual, se não for um universo acadêmico que já mergulhou nessa simbologia platônica, normalmente você tem uma distorção natural, porque você quer entender com uma certa ferramenta algo que não se entende com aquela ferramenta. Exato. Então, e até mesmo, né, aí pior, né, no senso comum, né, aí que não vai entender mesmo, né? Não vai entender mesmo e vai fazer mais distorções. Então, o que nós estamos falando de sistema distorcido? É o sistema que ele tem um ferramental já muito diferente, ele passou por muitas manipulações e ele nasce dessa manipulação, esse ferramental, da linguagem originária que nós estamos preocupados em entender. Então, para você se aproximar de Platão, qualquer filósofo sério que estudou Platão profundamente vai dizer, você tem que ir camada por camada, mergulhando nessas camadas até chegar nessa matriz. Essa matriz platônica é uma matriz que não se entende com o ferramental atual da filosofia contemporânea. Por que não se entende? Isso que é importante começar a discutir. A discussão tem que passar por aí. Não se entende porque muitas vezes ela está trabalhando com uma lógica imanente, uma lógica de sociedade onde o divino não faz parte mais do entendimento humano do mundo. Então você não vai entender Platão, que tem uma relação profunda com o divino. Exato. Até que nós entendemos, não, né? Platão vai entender que algo que até que era óbvio para os antigos, mas que hoje não é nada óbvio, né? Como você acabou de dizer, hoje nós arrancamos o divino da esfera do pensamento, ou da esfera do nosso cotidiano, inclusive. Exato, né? Porque é muito... Quando você vai pensar a filosofia, as pessoas falam assim, nossa, primeiro que ela confunde filosofia com ciência, no sentido da verdade das coisas que você constrói, das cidades que você monta como se fosse um Lego, sabe? Ou então, da ciência biológica que você descobre com um microscópio ou com combinações químicas. Ou seja, confunde filosofia com ciência com tecnologia. Exatamente, né? Virou um Angu de caroço. Né? E quando você quer entender Platão, você tem que pensar em existência. Eu acho que é um dos primeiros filósofos que trata dessa harmonia de sociedade com o homem e no seu plano existencial. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós podemos fazer da nossa sociedade? Porque para Platão o homem ele é um ser da sociedade, ele tem que estar integrado com os outros homens e é nessa integração que ele tem que se desenvolver. Quando você tem o desenrolar disso a partir dos impérios ou mesmo das ordens mais revelatórias, digamos assim, seja israelita, seja o próprio cristianismo que vai vir muito depois, ou então aquelas núcleos egípcios em que você tinha a divindade no Senhor, né, representada pelo Senhor, que coordenava a sociedade. Então são organizações diferentes. Então no plano platônico você tem a nous, ou seja, essa coisa que a gente pode chamar de inteligência, de sabedoria, de ferramenta para você entender a gente poderia traduzir como razão, né? Como razão, essa nous ela é revelatória. Ela tem esse poder divino, tanto é que ela é meio humana e meio divina mesmo, porque ela está mergulhada num cosmos divino. Sim, e essa é a grande descoberta do Platão, né?
no sentido em que antes dele os pré-socráticos identificavam, sim, eles entendiam o divino, mas como algo ligado ao físico, né? Por isso que eles eram os filósofos da physis. A physis o cosmos físico, né? Nós diríamos hoje. Os sofistas, logo em seguida, eles deslocam esse entendimento do mundo para o humano, o ético, né? E o Platão vai fazer a síntese disso tudo, mas ele descobre uma coisa, né? Que existe um mundo além do sensível, ou seja, além do que a gente pode perceber pelos sentidos humanos, que é o suprassensível, o metafísico. Meta em grego, né, é o além do físico. E Platão demorou para entender isso, porque isso já estava nas culturas anteriores, né? Quando você pega Homero, por exemplo, que os cantos homéricos, eles tentam mostrar a relação do homem com Deus, de Deus com o superior, porque você tem níveis divinos, né? Cada qual com semideuses, né? E coisa e tal. Você tem uma abordagem que ela precisa ser respeitada, porque ela traz essa abordagem dos deuses, ela traz elementos que o homem não alcança com a razão, no sentido da razão funcional, aquela razão que está querendo simplesmente colocar uma ordem numa sociedade de forma física, como que nós vamos ordenar o mundo? Olha, você vai ter um filósofo que vai ser o rei, né, o rei filósofo, você vai ter os aristocratas que vão dar suporte para isso, a comunidade dos guerreiros, a comunidade, enfim, dos produtores. Essa ordem física, ela por si só, para Platão, ela não se resolveu. Mesmo quando você vai até a República, onde ele chega ao ápice desse exercício de tentar pensar uma sociedade organizada fisicamente, ele fala assim, falta coisa nesse ângulo, isso aqui não vai funcionar. Não vai funcionar, porque está faltando o lado mais importante, que é o lado da força superior, que é a força dos deuses, que estavam em Homero e que estavam sendo desrespeitados pelo próprio Platão, porque Platão demorou a falar assim, poxa vida, olha só, lá está o mistério e ali precisa ser melhor compreendido, aquela dimensão precisa ser melhor compreendido, porque essa força ela é presente na natureza humana. Só que até então eu achava que isso não precisava ser levado em consideração, e depois ele fala assim, não, isso é o essencial, isso é a matriz do pensamento, e se eu não levar isso em consideração, nada vai funcionar. Então esse ordenamento humano, né, do social, né, que ele fala na República, né, só faz sentido se visar o quê? Visar essa ordem divina. A ordem divina, exatamente. Que ele vai chamar de uno, né, que é o bem, né, o bem supremo, né? E só faz sentido a partir disso. Então não é simplesmente como nós entendemos hoje, vamos ordenar a sociedade e nós aqui nos entendemos, né? Nós humanos, ou não nos entendemos, né? Humanamente falando e falando somente daquilo que é concreto e sensível. Para o Platão isso não faz sentido, né? Claro que ele quer ordenar o concreto e o visível, o sensível, mas tendo em vista o bem, né? Tendo em vista toda a imitação do bem, que ele diz que o rei filósofo ou o grupo de filósofos que vai governar a República, né? A cidade perfeita, a polis perfeita, vai ter que seguir o bem, senão não vai dar certo. Exatamente. Aí, um dos ferramentais, né? Uma ferramenta fundamental para Platão, inclusive ele é considerado um grande poeta, porque ele usa aquela lógica da mitopoesia, né? A poesia do mito, que é o trabalhar com a linguagem de tal forma que assim, essa linguagem, quando você mergulha na linguagem, você descobre os seus segredos, e a linguagem ajuda o homem a compreender o mundo e a ordem das coisas. Então, quando a linguagem alcança algo sensível e o revela em forma de um símbolo, esse símbolo luminoso organiza a existência humana. Então, isso, em todo o nosso pensamento, ou em todo o pensamento platônico, a linguagem tem essa força simbólica de ordenar a existência.
Então, quando você está nessa tríplice questão da linguagem, da sociedade e da consciência, onde está o nous, você tem uma percepção do mundo, mas você tem uma realidade como ela está organizada. E você tem a linguagem que faz essa mediação entre essa sociedade e aquilo que você pensa. Quando você, levando em consideração essa dimensão maior, que permite que você se posicione como num plano entre o homem e Deus, você vai perceber com profundidade as coisas como elas funcionam. E pode aí fazer o ato de criação no sentido de o que nós hoje diríamos transformar essa realidade. Exatamente, e transformar a partir de uma linguagem que se revelou em forma simbólica e trouxe uma verdade à tona. Por isso, a maiêutica socrática, a importância da maiêutica socrática, porque ele desafia essa questão. Ele vai, a partir do diálogo, provocando o interlocutor sobre algo que é absolutamente importante ser compreendido para trazer ordem, porque eles estavam querendo uma ordem. Então, essa ordem, ela se revela. Quando ela se revela, ela se torna um conhecimento, uma verdade. E aí, tanto é que no plano da humildade de Sócrates, ele fala assim, eu só sei que nada sei, porque eu sou um parteiro da verdade. E essa verdade, ela só nasce da interlocução entre as pessoas. Por isso, ela é um bem social. E quando ela se revela como autêntica e luminosa, ela se torna uma referência de compreensão para todos. Então, e esse ato de criação aí que é feito num diálogo, né? Ou seja, socialmente, ele é feito como uma contemplação, né? A dois que seja, né? Uma contemplação a dois ou mais pessoas, mas que estão empenhados no diálogo, contemplando esse conhecimento que daí se torna uma verdade, né? Ou através da linguagem. E é muito interessante que na República ele vai falar, né, da questão do próprio mito da caverna, né? Quando o filósofo contempla essa verdade e ele poderia ficar contemplando a verdade simplesmente de forma estática, né? Mas ele volta para a caverna para poder levar isso para os outros, né? Que não contemplaram a verdade. Exatamente. E fazer exatamente o que o Sócrates fazia, o próprio Platão, que é fazer o parto da verdade através da maiêutica. Para que outras pessoas também se revelem e contempla essa verdade. Mas olha, isso é interessante e depois a gente vai aprofundar, como em tudo que nós estamos fazendo aqui. Numa segunda etapa, Platão já não acredita mais nisso. Sabe por quê? Porque ele chega a essa questão: se a pessoa não estiver preparada para dialogar nessa dimensão divina, ela não vai compreender aquilo que nós precisamos. Então, é preciso que haja esse tempero da grandeza espiritual. Talvez assim, vamos dizer, ele refine isso no sentido, mas não são todos que são capazes de fazer isso já de chofre, assim, no primeiro momento. Tem aqueles que vão conseguir fazer isso agora, outros vão conseguir depois e outros não vão conseguir. E por isso, inclusive, a existência das leis. Uhum. Ele falou assim, os que não conseguiram vão seguir a lei. Então não existe platonismo no sentido platônico. Existe um Platão que é um homem sério, de alta filosofia, que até hoje foi pouco disseminada essa filosofia dele, na sua grandiosidade, por essa importância, eu acho, dessa conversa nossa, ou dessa proposta de trabalho que estamos apresentando. E, por outro lado também, quando você tem pessoas que não entendem essa dimensão rica de Platão e a deformam, eles vão usar muito mal um ferramental que tem muitos segredos, muito mistério. E assim, o conhecimento, vamos dizer assim, usando uma linguagem atual, né? Ele é democrático no sentido de aquele que se propõe a caminhar, a sair da caverna, ele pode fazê-lo, embora com grandes esforços. Exatamente. Né? Mas
nem todos querem, né? E não é porque nós hoje, demagogicamente, quando falamos de conhecimento, falamos, não, todo conhecimento é válido, inclusive a ignorância, né? Ou seja, a falta de conhecimento é válida como conhecimento, né? E não é isso, né? Platão não vai dizer isso, ele até vai falar da demagogia, né? Do governo democrático demagógico, no ambiente da cidade, da polis demagógica, que assim, tudo tem valor, até os desiguais são iguais, né? O que para ele é uma grande injustiça. Não, é verdade. E ele diz mesmo que cada pessoa nasceu para desenvolver determinadas coisas na sociedade e na própria vida. Então é preciso encontrar o seu ponto de equilíbrio nesse cosmos. Exato. Né? Acho que então, no próximo vídeo, já em seguida, nós continuamos esse papo aqui a partir desses sistemas integrativos e sistemas deformadores. Até lá. Até lá.